Existe um ideal feminino? Recordar este ideal, este paradigma em nossa sociedade é uma missão sagrada e necessária. Essa descoberta parte da necessidade interna de conhecer nossa feminilidade e mitologia. Com a palestra O Ideal Feminino, a diretora da Nova Acrópole Fortaleza, Kelly Aguiar, nos convida a conhecer um pouco mais sobre o que as civilizações e tradições têm a nos dizer sobre o ideal da mulher e o seu papel no mundo. A Kelly, além de exercer o cargo de diretora da Escola de Filosofia Nova Acrópole, Fortaleza, é diretora da Mercúrio Cursos e Eventos, ensina ética e filosofia e promove as artes e cultura através de eventos realizados em várias capitais brasileiras. Então, eu passo a palavra, para a nossa palestrante Kelly Aguiar. Bem, então, obrigada também por estar aqui com vocês hoje. Eu, como a Patrícia falou, trabalho com filosofia, trabalho com a ética. Agradeço também a fala das professoras, achei muito rica, dentro dessa tônica de como os gêneros podem, de uma maneira mais justa, estar presentes no mundo. Só que eu gostaria de chamar a atenção de vocês nesse nosso segundo momento, nesse segundo painel, para uma reflexão um pouquinho mais intimista, eu diria, menos política. Não diria que é mais importante por isso, porque todos ouvimos essas explanações e sabemos como a vida de tantas mulheres é comprometida pelo fato de esses elementos estarem comprometidos nos nossos dias. Então, a primeira coisa que eu queria fazer é uma diferença muito simbólica e fundamental entre o gênero, o polo e a opção sexual. Eu acho que a primeira coisa que é importante é a gente ter clareza desses elementos. Quando essas coisas estão confusas em nós, a gente tem dificuldade de refletir sobre esse tema do feminino. Então, uma coisa é o gênero. Só existem dois gêneros na espécie humana, o masculino e o feminino. É o gênero. Perdão, o masculino e o feminino não, o homem e a mulher. São dois gêneros. Outra coisa completamente diferente é a polaridade. É o masculino e o feminino. Ou seja, você pode ter uma mulher mais masculina, uma mulher feminina, um homem feminino, uma mulher masculina. Uma coisa é o polo, outra coisa é o gênero. E uma coisa que não tem nada a ver com isso é a opção sexual, que pode ser também cada qual com a sua. Então, hoje a nossa ideia é falar da polaridade, não é falar do que cabe ao homem ou à mulher, porque isso as nossas professoras acabaram de fazer e foi brilhante, vocês viram. O que a gente quer falar é, cadê o feminino? Cadê o masculino? Onde é que estão esses elementos em nós? O que isso significa exatamente? A primeira coisa que eu destaco é que quando a gente vai falar dessas polaridades, a relevância disso é que, como seres humanos, a gente não está só preocupado em ocupar papéis. A gente está preocupado, sobretudo, em ser feliz, ou não é assim? Quantas mulheres e quantos homens ocupam cargos altíssimos e ganham muito e são absolutamente infelizes? Então, a nossa busca humana não é só por posições sociais. A nossa busca humana é por humanidade, sobretudo. Então, na verdade, o que a gente quer? A gente quer aprender a ser fraterno, a gente quer aprender a amar, a gente quer aprender a ser justo, a gente quer aprender a ser harmônico. É isso que a gente quer acima de tudo, ou não? Concordam? Então, dentro disso que vocês concordam, o que a gente quer? A gente quer, sendo aquilo que a gente é, homem ou mulher, fazendo uso daquilo que for mais natural para nós, da polaridade que for mais natural para nós, chegar nisso tudo. Então, também não é só a questão do masculino e do feminino, não é só uma discussão acerca da posição que eu tenho e do quanto eu ganho. É, sobretudo, uma discussão acerca da nossa intimidade, da nossa felicidade. Então, o que eu gostaria de começar dizendo? Eu gostaria de começar dizendo que feminino e masculino são polaridades da natureza. Toda a natureza tem dois polos. O dia e a noite, o claro e o escuro, é assim. É o ontem e o amanhã, são polaridades. Toda a natureza se estrutura assim. E o masculino e o feminino também são só dois polos. A
palavra mais correta, do ponto de vista cultural, não seria nem masculino e feminino. O mais correto seria dizer ativo e receptivo. Por isso o dia e a noite, por isso são equivalentes, por isso são complementares. E o que a gente tem visto? A gente tem visto que nos últimos anos tem havido um esforço muito grande para a valorização do gênero, para a valorização da mulher. Mas que, por outro lado, tem havido uma grande desvalorização do polo, do feminino. Então, eu sou mulher, só me dou bem, só sou reconhecida na sociedade se eu for masculina. Se eu sou feminina, não pode. Sensibilidade virou defeito. Ter algum zelo pelos microespaços é um defeito. E como a professora disse, se você vive essas coisas, você se dá mal no mundo de hoje, porque essas coisas não são reconhecidas. O que é reconhecido, muitas vezes, é o sexo, é o gênero, é a mulher. Aí nós temos evoluído. Mas em relação ao polo, ao feminino, talvez isso nunca teve em tanto desuso. Então eu gosto muito dessa imagem. Esse é um símbolo chinês, vocês conhecem, é o Tao. É esse mix do Yin e o Yang, que é justamente mais uma civilização, como tantas outras da antiguidade, que falava sobre isso, que falava sobre os polos da natureza, que falava como o claro e o escuro, o dia e a noite, o masculino e o feminino não precisam brigar, não precisam competir. Tem um certo pavor dessa palavra, porque do ponto de vista ético tem nos trago prejuízos enormes. O mundo tem sido muito infeliz, muito pouco fraterno. Os valores estão entrando em desusos por causa dessa competição desmedida. Então, são tradições antigas que nos fazem refletir sobre isso, sobre o fato de que não é necessário competir, é necessário esclarecimento, é necessário compreensão sobre a natureza mais íntima e colocar essas coisas em marcha, em harmonia. Eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês de como essa polaridade pode se estruturar na natureza. Por exemplo, vamos imaginar que esse primeiro retângulo é uma constituição feminina. Então, ali representa a nossa personalidade, o nosso corpo, as nossas emoções, a nossa disposição, a nossa mente, tudo isso está presente ali. E, por outro lado, uma representação de uma personalidade masculina. O que é importante a gente ver? Que essas coisas podem se complementar naturalmente. Então, por exemplo, do ponto de vista físico, vamos entender como físico esse primeiro degrauzinho. Do ponto de vista físico, a gente vê na mulher aqui uma polaridade negativa, receptiva, e no homem, por outro lado, uma polaridade ativa, positiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você pegar uma mulher de 60 quilos e um homem de 60 quilos, ele vai ter muito mais força física do que uma mulher. Tanto que as competições esportivas são separadas por sexo. E isso é natural. Isso quer dizer que isso é um limitador para a mulher? Claro que não, porque as coisas não precisam ser resolvidas na base da força. E ainda aquilo que é resolvido na base da força pode ser compensado de outra maneira, ou não? Quem aqui nunca resolveu mudar a mesa da sala de lugar? É muito pesada, você não alcança, você vai, levanta o pezinho, põe um paninho de baixo e de repente está do outro lado da sala. É assim que a gente faz ou não? Ou seja, a gente pode utilizar outros elementos para compensar. Isso não é um limitador. Mas o fato é que a força física masculina é maior do que a feminina. Por outro lado, do ponto de vista da nossa disposição, das nossas energias, a mulher já é ativa e o homem é receptivo. O que isso quer dizer? É negativo, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que você, como mulher, acorda 5 horas da manhã, toma banho, arruma os meninos, leva para a escola, faz café, deixa a roupa na máquina, vai, volta em casa, pega os meninos, deixa, leva no balé, leva no inglês, faz mestrado, doutorado, é PhD, viaja, tem uma libido lá em cima, chega lá no final da noite, o sujeito diz, vamos sair para jantar, opa, e tá de salto e maquiada. É assim que é ou não é? Peça pro seu marido fazer a metade dessas coisas, você vai entender o que é essa polaridade. É impossível. Dá conta?
Os homens que a gente tem em casa dão conta disso? Não dão. Não dão. Quer dizer que por isso é um motivo para o homem ser acomodado, para ele jogar a responsabilidade em cima da mulher? É isso que significa? Não, assim como a gente dá um jeitinho de mover a mesa de lugar, ele tem que aprender a lidar com essa polaridade. Mas é uma polaridade. É uma característica daquele indivíduo. Do ponto de vista emocional, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo que a mulher ocupa uma polaridade receptiva, enquanto o homem, uma polaridade ativa. Ué, mas a mulher não é a mulher que é tão emotiva? Não. Não somos assim, não somos assim emocionalmente. O que isso significa? Isso significa que a gente vai ter uma susceptibilidade astral, emocional, muito maior. Ou seja, se eu chego para a senhora e digo assim, você tá feinha com essa blusa aí, isso entra lá dentro da gente de uma forma. Agora, se eu digo para o senhor tá feinho com essa blusa, né? Ele riu. É assim que funciona. É assim que funciona. Isso quer dizer que a gente tem que ser afetadinha e que as coisas que tocam na gente nos dói, tem que nos abater? Claro que não. Mas o fato é que nós somos muito mais receptivas. É interessante, né? Eu tenho um trabalho sério de muitos anos no mundo das artes. E é impressionante. É impressionante. Embora a gente tenha uma história, né, de um mundo machista, onde a arte masculina é muito mais reconhecida e custa muito mais caro do que a arte feminina, vejam as universidades, vejam os museus, vejam os marchands, vejam quantas são as mulheres. A capacidade de ver um pouquinho mais além. Isso, às vezes, você está num restaurante, você fala, ué, para quem que você está olhando? Ah, não estou olhando para ninguém. Claro que estava. E você sabe que estava. É assim, isso de ver um pouquinho além, isso de ver um pouquinho depois, é ou não é? Minha mãe mora em Brasília. Encontro com ela uma vez no mês. Encontro com ela e falo, minha filha, o que foi? Estou igual, eu peso o mesmo tanto, o cabelo está do mesmo tamanho. A pessoa olha na sua cara e vê. E o pai? É assim? Ou seja, de alguma forma, o que a gente vê de modo geral é que existe uma capacidade maior nesse sentido. E o homem é ativo nesse sentido. Não é como essa esponjinha que a gente é, não recebe tanto, não penetra tanto. Agora, do ponto de vista mental, que é a parte que eu acho mais interessante, né? Mentalmente somos ativas. Mentalmente, os homens são subjetivos, são receptivos. Isso é interessantíssimo ver. Bem, no final de semana, no sábado, você tem que ir num churrasco, num batizado de tarde e tem uma reunião da escola de manhã. Na sexta-feira, você vai dormir, você já sabe o roteiro do que você vai fazer de ponta cabeça. E não tem enrolação. Já aconteceu de você chegar na escola do seu filho e falar, era para ter trago o boletim? É assim? Você esquece as coisas pela meta. Não, mentalmente nós somos infalíveis. É o nosso ponto forte. A força feminina é mental. Somos diretas. Nossa mente é clara. A mente masculina é idealista. É subjetiva. Por isso os grandes cientistas, né, é muito mais abstrata. Não que a gente não tenha capacidade de abstrair. É claro que temos. É claro que temos. Lembrem, a gente não está falando do homem e da mulher. A gente está falando do masculino e do feminino. Todos temos os dois polos em algum grau. Agora, o que é interessante a gente perceber é que essa subjetividade, às vezes, pode virar um parafuso, ou não? E essa objetividade também. Uma coisa ou a outra não é virtude ou defeito. São só diferenças. E é isso que a gente precisa entender. Imagine uma mente subjetiva que seja de uma pessoa confusa. Como é que vai ser? Ele não sai do lugar, ele planeja tudo, ele não faz nada, tudo ele diz que vai fazer, ele não consegue se organizar para fazer, tem um armário que ele diz que é pendurar, tem um ano, nunca pôs. Ou seja, é tudo assim, complicado. Agora imagina uma mulher objetiva demais, também sem essa capacidade, né, de firmeza, de ação. Como é que fica? Implacável. Não, você não trouxe flores, você não me ama. Não, você não pediu bem, você não me respeita. E começa essas coisas. Fica implacável. É horrível igual.
Ou seja, são só diferenças, são características. Mas é importante que a gente perceba que o masculino tem suas características e o feminino tem suas características. Senão a gente começa a buscar uma coisa que não existe na natureza, que é uma homogeneidade. Todo dia é dia e noite, dia e noite, dia e noite. Tem um dia igual ao outro? Não. Tem uma noite igual a outra? Não. Não existe essa igualdade na natureza. A gente não quer ser igual. A gente quer ser respeitado, a gente quer justiça. É isso que a gente quer, mas a gente não quer fazer todo mundo ficar masculino ou todo mundo ficar feminino. A gente não quer isso. A gente quer diferenças. Quanto mais diferente, melhor. Mais complexo, mais especial, maior a nossa possibilidade de aprender uns com os outros. Sei que nós não podemos abrir para debates, mas eu queria saber se até aqui a gente entende. Entendem isso? Percebem como é prático? Não estou falando de nenhuma teoria, embora por trás disso tenha Platão, tenha Plotino, tenha muitas coisas, tenha toda a tradição chinesa, tenha os egípcios, tenha muita coisa, mas não estou falando de uma teoria específica. Estou falando de um senso comum, percebem isso? Vamos lá um pouquinho mais. E aí a gente está falando de um homem que está querendo ser cada dia um pouquinho mais feliz, um pouquinho mais justo, se aperfeiçoar um pouquinho mais. Em outras palavras, a gente está falando da evolução da natureza, a gente está falando do ser humano. Esse discurso só funciona para o ser humano que quer ser amanhã um pouquinho melhor do que ele foi hoje. Se não, para que essa discussão? A gente está falando de aperfeiçoamento. E uma coisa que eu chamo a atenção de vocês em relação à polaridade do aperfeiçoamento é que a natureza sempre evoluiu assim. Um vetor horizontal, um vetor vertical. Um vetor horizontal, um vetor vertical. Como uma escada. A gente está falando de uma progressão, de passo a passo, de um ciclo de expansão e um ciclo de consolidação. O que é mais importante? Não sei. De um ciclo masculino, de um passo masculino e de um passo feminino. Um passo masculino e um passo feminino. Um passo de expansão e um passo de consolidação. O que é mais importante? Sinceramente, não sei. Infelizmente, o nosso mundo pensa que expandir é melhor do que consolidar. Então, todos os dias a gente tem uma forma de se comunicar diferente. Todo dia é um telefone menor, mais potente, que fala em mais programas. Agora, para dizer o quê? Para comunicar o quê? Não importa se eu tenho que dizer. O que importa é que expandiu, ficou maior. O que importa é que todo dia a gente tenha um título diferente, é que a cada dia a gente seja um pouco mais rico, mas para realizar o quê? Para desenvolver o quê dentro de nós como seres humanos? Quando a gente chega de noite e põe a cabeça no travesseiro e pensa sobre como foi o nosso dia, o que a gente encontra? O que justifica esse dia? O que realiza esse dia? Não, isso não é importante. O importante é que a gente possa cada dia mostrar números maiores. Porque a gente voa mais alto, a gente foi num planeta mais distante. É sempre só expansão. Consolidar não tem valor. Agora, querem um exemplo histórico de como isso é extremamente perigoso? Por exemplo, a grande diferença que marcava bárbaros e romanos era justamente isso. O que é um povo bárbaro? Pense nos visigodos, nos ostrogodos, em todos esses povos bárbaros. O que é isso? É um povo que vai, conquista uma determinada região. Aí o que ele faz? De repente ele larga tudo, conquista outra região. De repente ele anda um pouco mais e conquista uma outra região. No final do Império Ostrogodo, que era de domínio deles, sabe o quê? Nada. Ele não tem nada. O resultado é nada. É muito barulho, é muita bagunça, é muita confusão. E o resultado, a conquista qual é? Nenhuma. Como fazia o Império Romano? Por que foi o Império Romano? Mesmo que aconteceu com o Império Inca. Vou ali, conquisto um povo. E sento o pé ali, eu consolido aquela conquista. Aquele povo fala a minha língua, aquele povo tem os mesmos valores que eu, está consolidado. Aí agora, quando eu posso, eu estendo essa conquista a uma outra região, sem abrir mão disso.
Então agora eu tenho 2, e depois eu tenho 3, e depois eu sou o dono do mundo. Mas aí é conquista. Senão é só bagunça. E é isso que é importante que a gente veja. Nós temos depreciado esse vetor de consolidação, que é o papel do polo feminino. Nós estamos vivendo um mundo em que isso não tem valor. A gente está vivendo um mundo que é culturalmente quase predatório nesse sentido. Então, o vetor masculino, qual é a lógica? É de expansão. Do feminino, é de consolidação. Qual é o maior poder? Não sei dizer. Não tem evolução se não tem os dois. Não tem. Tendência. Não estou falando do homem e da mulher. Lembrando, estamos falando do masculino e do feminino, ok? A tendência do vetor masculino é o movimento. Do feminino é o equilíbrio. Nunca viram? É muito bonito quando uma mulher consegue encarnar isso. Nunca viram essa cena? Você chega lá naquela casa, os filhos todos voltando para ver os pais, às vezes já velhinhos, que tiveram uma vida muito simples, sem muitos recursos, os filhos todos formados, todos poderosos. Aí eles voltam para casa, chegam lá, estão todos com as famílias destruídas, desesperadas, e aquela mãezinha ignorante que está em pé e dizendo: olha, calma, meu filho. Assim são as coisas da vida. As coisas vão e as coisas vêm. Nunca viram essa cena? É impressionante isso. E se isso não é força, se isso não é fortaleza, eu não sei dizer o que é. Então cuidado, porque essas coisas não são inferiores. Esse é o engano do nosso mundo. É achar que essas coisas não têm valor nenhum. Esse é o ponto. E como as professoras bem falaram, né? A gente precisa pensar, precisa refletir, porque a gente está vivendo um momento de muita mecanicidade. A gente só está repetindo as coisas como sempre foram feitas. Só que nem sempre foram bem feitas. Nem sempre proporcionaram o melhor do nosso mundo. E o fato é que a gente está vivendo um grau de inversão de valores que realmente chega a ser doentia em muitos aspectos. E os resultados estão todos aí. Como são as crianças? Como são os adolescentes? Vocês têm acompanhado os índices de suicídio na infância e na adolescência? Viram como isso está tocando a nossa cidade de Fortaleza? Eu sou professora, estou dentro das escolas, o desespero que estão os pais por causa disso. Sem sentido de vida, sem meta, sem objetivos maiores. Exatamente, exatamente. E eu acho que essa deve ser a nossa busca de valores, de reverter esses valores, de repensar esses valores. Não a busca de ocupação de espaço simplesmente. Isso faz parte. Mas, acima de tudo, eu acho que a gente precisa de uma lucidez quanto ao que é justo e o que é injusto. O que é válido e o que não é válido, né? O que gera... Em geral, quando a gente está só nessa tônica de expansão, de movimento, de ir além, a tendência disso é ansiedade, ambição. Veja o mundo de hoje. Eu tenho um amigo que é vegetariano. E a gente tem imensas conversas acerca dessa prática. Que eu acho, assim, pode ser especial em muitos aspectos. E a preocupação dele é: poxa vida, como é que eu vou tirar a vida de um bichinho? E ele me manda muitos vídeos de como as galinhas são abatidas, de como os coelhos são abatidos, de como os golfinhos são mortos, de como as vacas são mortas, né? Tá certo que se a gente for pensar assim também, a gente não pode comer vegetais, porque eles também são mortos para que nós os comamos. Mas o fato é que tem uma reflexão que ele faz que eu acho que é sensacional. Veja a crueldade com que esses animais são mortos. Veja a quantidade de desperdício. Será que se a gente colhesse, matasse o suficiente para comer e fizesse isso com justiça, será que a natureza estaria sofrendo tanto dano? Provavelmente não. Acho que essa é que é a grande questão. Então, a gente está vivendo um momento que, como a gente valoriza só esse polo masculino, só, o polo feminino não tem valor nenhum. Muitas vezes as mulheres são as primeiras a depreciá-lo.
muitas vezes, porque querem a reivindicação da mulher, mas o feminino não. Então, muitas vezes, a mulher, a primeira a depreciar, a gente está vivendo um mundo assim, que sofre essas consequências. O vetor feminino, a tônica é de vitalização. Se você está fazendo as coisas com equilíbrio, não é só expandir, mas está dando um passo depois do outro, está consolidando, se tem um equilíbrio, se tem um centro, uma firmeza interior, a tendência é vida. A tendência é beleza, a tendência é harmonia, a tendência são relações melhores. É assim ou não é? Quem aqui nunca ouviu um homem dizer que a pior coisa do mundo é ter uma chefe mulher? Já ouviram? Já ouviram mulheres falar isso? É ou não é? Ou seja, a questão é se eu sou homem ou se eu sou mulher? Não. A questão é que cada pessoa, cada ser humano, seja homem ou seja mulher, que adquire essa tendência simplesmente predatória, desequilibrada, sem nenhum senso de justiça, vai fazer tudo ficar muito pior. E se é uma mulher, ou seja, se está fazendo isso com uma mente bem objetiva, com uma super susceptibilidade emocional, aí a coisa vai ficar muito mais difícil naquele ambiente. Ou seja, a questão não está no fato de ser homem ou mulher. A questão está, a gente está dando vazão a esses elementos femininos. Tanto o homem quanto a mulher. É um polo que precisa ser respeitado pelos dois. E outra coisa que eu acho muito especial, essa questão do micro e do macro. Eu não sei se vocês ouviram, a professora agora há pouco falava, né? De uma coisa que é muito triste, não só nos nossos dias, isso é uma questão histórica, de que a mulher é do lar e o homem é do mundo. De que a mulher cabe às pequenas coisas e ao homem tudo que é grande. Ouviram a professora falar isso? É uma distorção terrível, né? Porque, na verdade, quando o assunto são as polaridades, a questão não é essa. Não é uma questão de ocupação, é uma questão de visão. Recentemente eu fiz uma exposição com 2 fotógrafos, um homem e uma mulher, do mesmo lugar, são fotos amazônidas. Ela tira foto da formiga, a gota que escorreu da árvore, várias coisas que ele não enxergou. Ou seja, é uma questão de perspectiva. Agora imagina, eu vou viver a minha vida olhando só as pequenas coisas e abandonando as grandes coisas, vai dar certo? Eu vou viver a minha vida focando só nas grandes coisas e ignorando todos os pequenos detalhes, vai dar certo? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Ou seja, o que a gente está querendo fazer não é reivindicar só uma ocupação de um papel. O que a gente está querendo reivindicar são os atributos masculino e feminino. Essas coisas precisam ser respeitadas de novo. Se é que foram em algum momento. Uma coisa que eu acho muito especial, né? Como eu falei para vocês desde o início, eu acho que o nosso grande foco como ser humano, independente do gênero, é o desenvolvimento de valores. E aí eu chamo uma atenção muito grande para uma série de valores que foram muito tempo identificados com as questões femininas e que depois se tornaram um contravalor. Por exemplo, a gente diz assim, o amor é um potencial, claro, o homem e a mulher amam. Lembra, eu estou falando do polo, não estou falando do gênero, né? O amor é próprio da mulher. A mulher pode viver o amor naturalmente, né? Ptahotep, um vizir egípcio, dizia, né? O amor vem ao mundo pelo coração da mulher. Acho isso muito especial. E é importante que a gente entenda o que isso quer dizer. Isso quer dizer que a mulher, ou o feminino, a mulher tendo a capacidade de captar o feminino mais diretamente, numa abundância maior, vai ter condições de captar elementos, características do amor que um homem também vai ter que aprender a fazer, mas para uma mulher muito mais diretamente. Por exemplo, uma coisa que é muito especial do ponto de vista da relação entre a mulher e o amor é o fato de que, em geral, a gente acha que se a gente compreende, a gente pode amar alguém, né? E toda mãe sabe o que é isso. Toda mãe sabe que é exatamente o contrário.
É porque você ama aquela pessoa, independente de qualquer circunstância, que você consegue compreendê-lo. Te dá uma abertura. Não preciso necessariamente passar por esse crivo da mente. E isso nos permite, sem justificativas, acessar um sentimento de altíssimo porte. Podemos usar esse potencial na sociedade de hoje com tanta valia, que necessita tanto disso, né? Para poder harmonizar mais as relações, para poder trazer um ambiente de maior fraternidade para dentro das famílias, para dentro das escolas, para dentro dos ambientes. Se eu tenho essa sensibilidade, se isso toca em mim, se isso me comove, posso expressar isso, posso fazer disso uma realidade minha. A questão da generosidade, né? Eu trabalho com voluntariado tem 12 anos, né? E com um grupo muito forte de pessoas. É um voluntariado que eu faço diariamente com um grupo grande de pessoas que estão comigo fazendo isso. E é impressionante como o número de mulheres é maior do que o do homem, de homens. Não que o homem seja menos generoso, é que para uma mulher passar na rua e ver uma criança passando fome e ela lembrar que o dela está em casa bem gordinho, nos dói profundamente. E se não estiver doendo, a gente devia fazer doer. Porque talvez é uma das coisas mais nobres que a gente tem. Veja uma coisa que eu acho muito bonito também, né? Que é muito próprio também desse elemento feminino quando ele está bem desenvolvido e bem aflorado. Veja o cuidado das mulheres com os pais, com os idosos. As pessoas vão ficando mais velhas, como elas vão conseguindo assistir isso. A capacidade de se dar um pouco mais, de se entregar para outras vidas, para outras causas, e assim por diante. A mente prática que nós já falamos, a questão do respeito com a natureza. E eu chamo a atenção para o fato de que, se nós somos mulheres, se nós somos homens, e esses potenciais que são os polos masculinos e femininos, se eles não se extravasam através de nós, se eles não têm cabida em nós, significa que nós estamos reprimindo esses elementos. E o rebote é muito feio. Então a tendência é essa repressão soar como carência, como falta de autoestima. Essa mulher carente que a professora estava falando agora há pouco. Se eu não tenho meu pai na porta da igreja, eu acho que é uma tragédia. Se eu não tenho um homem, pronto, estou à margem da sociedade. Faço qualquer coisa do mundo, né? Essa sensualidade vulgar, sou capaz de me expor aos piores ridículos, desde que tenha alguém me amando, me querendo, esse desespero tão horroroso, né? Que muitas vezes a gente assiste. As crises diante da velhice. Se eu não tenho esse preenchimento, começo a envelhecer, a única coisa que eu acreditava que era esse corpo. Começa a ir embora, porque vai embora mesmo, o desespero chega. E há essa necessidade horrível de ser amada a qualquer preço. É o rebote. Ou como mulheres, a gente canaliza esses elementos femininos de uma forma forte, bem posicionada, justa. Ou então o rebote é esse mesmo. E por fim, né? Acabou o nosso tempo. O que eu acho que é a maior reflexão que a gente tem para fazer é que quando a gente fala de machismo, a gente não está falando do homem sobre a mulher. A gente não está falando de quando o homem ocupa mais espaços do que a mulher. A gente está falando de suprimir a polaridade feminina e reconhecer como unicamente válida a polaridade masculina. Ou seja, quando eu começo a achar que para eu ser uma boa diretora eu preciso bater na mesa e falar grosso e sair descabelando, porque se não for assim... Só que pense, eu psicologicamente sou muito mais sensível. Eu faço isso e passo o dia com uma dorzinha de cabeça. Às vezes é seu colega de trabalho, passa pela mesma coisa e não sente nada, me faz mal, me viola. Não preciso fazer isso, eu posso fazer isso com inteligência, posso fazer isso com criatividade, posso fazer isso com determinação, posso fazer isso porque eu tenho poder, porque eu sei fazer. Eu não preciso ser agressiva, eu não preciso xingar a mãe de ninguém, eu não preciso fazer nada assim. Eu posso ser intuitiva, sim. E se eu tenho esse potencial? Por que eu não posso?
Porque eu não posso usar, a gente vai aceitar mesmo essa coleira de dizerem pra gente, bem, olha, só é mulher, só vai ter sucesso se for dessa maneira? Não, é isso que a gente quer reivindicar. Todo ser humano nasceu com uma determinada natureza e tem o direito de se expressar tal qual ele é. E a gente precisa educar os nossos filhos, educar a nossa sociedade para que a sociedade seja capaz de ser mais sensível a essas diferenças. A gente não precisa ser igual a ninguém. E cada vez mais a gente tem que ter clareza disso. Cada ser humano tem que ter o direito de escolher. Nesse momento, bem, eu quero ser mais determinado, e nesse momento eu vou ser mais intuitivo, nesse momento eu vou ser mais sensível, mas nesse momento aqui eu vou ser duro e corrigir como eu tenho que corrigir. Cada ser humano tem que ter o direito de se exprimir da forma que puder, da forma que é. Não é justo esse machismo que a gente está empregando no mundo. Eu concordo que talvez seja o grande vilão disso tudo. Enquanto a gente não adquirir uma mentalidade mais fraterna, de querer juntos, homens, mulheres, crianças, adultos, todos, fazermos um mundo um pouco melhor, mais fraterno, mais justo, mais humano de se viver, enquanto a gente não adquirir essa postura e a gente estiver brigando quem é que manda aqui nessa casa, quem é que manda, quem arruma a casa, quem é que... Não quero saber disso. Quero saber como é que isso pode ser harmônico e de uma forma inteligente. É isso então, fica mais essa reflexão, né? Passamos a manhã toda pensando muito. A ideia era fazer essas exposições um pouquinho mais breves, a ideia não é cansar vocês. Deixo as reflexões. Tem uma... Na verdade, essa é uma pequena pincelada, né, em 30 minutos desse tema, né, o ideal feminino, que é uma palestra que vocês podem achar no canal da Nova Acrópole, que é uma escola de filosofia no YouTube, e lá assistir completa. Mas é isso, eu agradeço a audição de vocês. Convido para esse fim de semana, para o sábado, a gente vai estar tendo um momento muito especial no Dragão do Mar, com uma exposição de dois artistas sensacionais, um grande escultor que é Alex Oliver, aqui de Fortaleza, uma pintora maravilhosa que é Juliana Limeira, de Brasília, filmes comentados, audições comentadas, são os 330 anos de Johann Sebastian Bach. A professora Lúcia Helena vai estar vindo de Brasília para fazer uma palestra de título Porque a Arte é Necessária. Fiquem à vontade para aparecer, todas as atividades são com a entrada franca. E é isso, obrigada. A partir das 14 horas. No site do Sintaf.